Quando meu filho me disse que eu não seria bem-vindo na casa dele no Natal, eu apenas sorri, entrei no carro e fiz uma ligação. No ano novo, as parcelas da hipoteca deles foram canceladas. E aquilo foi só o começo do meu plano. Justiça tem que ser feita, e quem se acha demais merece pagar o preço. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Mas antes da gente continuar, já aproveita e se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Tá? É rapidinho e nos ajuda muito a trazer mais conteúdos iguais a este para vocês. Se você tem uma história com drama, reviravoltas, final surpreendente e quer nos contar, deixa nos comentários. Conte a minha história. Quem sabe a próxima história não seja a sua. Vamos para a história de hoje. Este ano eu podia até preparar aquele meu famoso peru, falei, me acomodando no sofá de couro do Miguel. Aquele com o recheio de sálvia que sua mãe sempre amava. Lembra como ela dizia que era melhor que o da avó dela? As palavras ficaram no ar, quentinhas, misturando com o cheiro das velas de baunilha da Isabela, caras que ela adora. Miguel mexeu a meu lado, o anel de casamento dele brilhando com a luz da árvore de Natal de 3,5 metros que eles tinham montado. Algo mudou na postura dele. Os ombros se encolheram, como se estivesse se preparando para uma pancada. Pai, infelizmente você não vai ser bem-vindo aqui no Natal. Aquilo caiu em mim como um soco no peito. Pisquei achando que tinha entendido errado. Como assim? Por que eu não seria bem-vindo? Miguel não conseguia me encarar. O olhar preso naquela mesa de mármore da sala, aquela que eu ajudei ele a escolher na primavera passada, quando a Isabela decidiu que o móvel velho deles não era chique o suficiente. Os meus pais vão vir e eles prefeririam que você não estivesse aqui. Minhas mãos ficaram geladas. Prefeririam. É só mais fácil assim, pai. Você sabe como a família dela é com tradições, eles têm o jeito deles. A voz dele foi ficando cada vez menor, como se estivesse encolhendo dentro de si mesmo. Olhei ao redor da sala, as cortinas de seda que paguei quando a Isabela reclamou de falta de privacidade, o piso de madeira que veio do meu segundo financiamento, o acabamento do teto que estourou o meu limite no cartão. Cada pedacinho dessa casa tinha minha marca, meu sacrifício, meu amor pelo meu filho. E que jeito é esse, Miguel? Ele estremeceu. Pai, por favor, não complique mais do que precisa. Na bancada da cozinha, eu vi a batedeira KitchenAid novinha da Isabela, aquela profissional que ela disse que precisava para a fase de receitas natalinas que durou só há 3 semanas. R$ 2.000 meus ali, provavelmente usada 2 vezes desde outubro. Então, onde é que eu vou passar o Natal? A pergunta saiu mais baixa do que eu queria. O rosto dele se despedaçou. Talvez você pudesse, sei lá, visitar a tia Rosa, ou a gente faz algo no fim de semana depois. Fim de semana depois. Como se o Natal fosse só um compromisso que dá para remarcar. Levantei devagar, os joelhos reclamando depois de 8 anos carregando esse peso sozinha. Entendi. Pai, espere! Mas eu já estava caminhando em direção à porta, passando pelas fotos da família onde meu rosto ficava menor e mais distante em cada quadro, passando pelo armário cheio das 1000 jaquetas da Isabela. Minha mão encontrou a maçaneta, firme e fria sob a minha palma. Filho, falei sem olhar para trás, diga para os pais da Isabela, Feliz Natal! O ar de dezembro me bateu no rosto como um tapa, enquanto eu caminhava para o meu caminhão. Atrás de mim, ouvi o Miguel me chamar uma vez. Depois, o clique suave da porta fechando. Final absoluto. Fiquei um instante no banco do motorista, motor desligado, olhando as luzes de Natal piscando nas janelas das casas onde eu jamais seria bem-vindo. O celular vibrou. Provavelmente o Miguel querendo consertar tudo com promessas vazias e culpa. Não atendi. Em vez disso, virei a chave e acelerei na escuridão, deixando para trás o brilho quente da casa que comprei, mas onde nunca vou realmente pertencer. O aquecedor fazia um som baixo contra o frio de dezembro, enquanto eu percorria as ruas conhecidas rumo à minha casa. Colinas se espalhavam ao meu redor, cada esquina guardando lembranças do homem que eu fui, aquele que acreditava que família era tudo, que dava o último centavo só para ver o sorriso do filho.
Aquele homem era um tolo. Parei no semáforo vermelho na Avenida 29 com a rua principal e vi um pai jovem carregando presentes de Natal num SUV. Os filhos dele grudaram o rosto na janela, a respiração embaçando o vidro, cheios de empolgação. Um dia, aquele tinha sido o Miguel e eu. Antes da Isabela, antes de eu me tornar nada mais que o cara que emprestava o cartão de crédito. E se não conseguissem pagar, eu pagava. Com emoções inconvenientes. Os números começaram a rodar na minha cabeça como uma máquina caça-níquel quebrada. R$ 2.800 todo mês durante 5 anos. Minha calculadora desistiu de tentar entender tudo na primavera passada, quando finalmente somei o total. R$ 140 mil. Mais dinheiro do que eu e a Maria juntamos durante toda a aposentadoria. Sumiu. Só sumiu. Pisei no acelerador mais do que precisava quando o sinal abriu. A caminhonete respondeu com um ronco que combinava com meu humor. Rua 5. Foi lá que eu fiz o refinanciamento da casa. Nossa casa, a da Maria e a minha, para pagar a entrada deles. O gerente do banco me olhou com aquela pena que eu só entendi depois. Senhor Flores tem certeza disso? Está arriscando demais num investimento que não é seu. Investimento que não é meu? Não é o futuro do meu filho? Nem a segurança da minha família? É investimento deles. Na rua Lincoln, no banco onde peguei a segunda hipoteca quando Miguel perdeu o emprego há 2 anos. É só temporário, pai. Só até eu me reerguer. A Isabela estava do lado dele, bolsa de R$ 3.500 pendurada no ombro, acenando com cara de pena enquanto calculava mentalmente quanto valia meu desespero. Nada. No fim, meu desespero não valia nada para eles. Estacionei na minha garagem, com o cimento rachado que eu não podia consertar, porque todo o dinheiro sobrando ia para aquele sonho suburbano perfeito deles. A luz da varanda piscava. Outro concerto que eu empurrava com a barriga. Dentro de casa, tudo soava vazio, sem a risada da Maria, sem o calor das reuniões de família que nunca mais aconteceriam. O telefone tocou enquanto eu tentava abrir a porta, o toque estridente ecoando pelas paredes vazias. O nome da Isabela piscava na tela, provavelmente querendo explicar por que eu não era bom o suficiente para as delicadas sensibilidades dos pais dela. Que timing perfeito! Eu esperava essa conversa há 5 anos. Atendi no quarto toque, deixando ela esperar só o suficiente para ficar em dúvida se eu ia atender mesmo. Dennis... A voz da Isabela pingava uma doçura falsa. Aquele mesmo tom que ela usava quando me pedia para pagar a conta da água ou o IPTU deles. Ouvi falar da tal confusão com o Miguel. Confusão? Encostei na bancada da cozinha, ainda com o casaco. Confusão não existe, Isabela. Você deixou sua posição bem clara. Olha, eu sei que parece duro, mas você tem que entender o ponto de vista dos meus pais. Eles são muito tradicionais. Esperam uma certa atmosfera nas festas. Uma certa atmosfera? Repeti. Que atmosfera seria essa? Uma pausa. Ouvi sacolas de compras farfalhando ao fundo, provavelmente gastando o dinheiro que devia ter ido na hipoteca. Dinheiro que aparentemente era minha responsabilidade. Eles não estão acostumados com o seu tipo de comida. Aquela comida mexicana, apimentada e música alta. E, sinceramente, Dennis, eles são pessoas cultas. Esperam conversas sobre política, literatura, arte, sabe? Aquelas palavras bateram mais forte que um soco. 8 anos engolindo sapos, fingindo que não via o jeito que ela me tratava, como se eu fosse um empregado contratado. Seu tipo de comida? Minha voz ficou firme, controlada. Você fala da comida que você comia todo domingo por 3 anos, quando o dinheiro estava curto? Os tamales que você dizia que lembravam sua avó? Isso era diferente. A gente valorizava aquilo. Mas agora, com seus pais, agora com a sua família, não dá para ter o camponês mexicano atrapalhando seu jantar chique. A doçura falsa evaporou. Não seja dramático, Dennis. Isso não é sobre raça, é sobre classe. Meu pai se formou com honras da Universidade Federal. Minha mãe fala 4 idiomas. Eles passam o verão na costa do Sauípe. O que você teria para acrescentar na conversa do jantar?
Histórias de assentador de piso? O calor subiu no peito, mas mantive a voz firme. Eu construí uma empresa do zero depois que o avô do seu marido morreu. Já empreguei mais de 50 pessoas. Já paguei mais imposto do que o seu pai ganhou no melhor ano dele. Dinheiro não é tudo, Denis. Classe social importa. Educação importa. E para falar a verdade, a Maria sabia qual era o lugar dela melhor do que você entende o seu. Silêncio total na linha. Ela tinha cruzado o limite. Um limite que eu nem sabia que existia até ela pisar forte nele, com aqueles saltos de grife. O que você disse na minha esposa? Só tô dizendo que ela sabia se misturar melhor, não dava trabalho, entendia que tem lugares que não são para ela. Minha mão apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Isabela. Minha voz ficou fria, quase irreconhecível para mim mesmo. Quero que você escute com muita atenção. Essa conversa acabou. Chega de fingir que somos família. Você não pode simplesmente... Chega! Repeti e desliguei. Coloquei o telefone com cuidado no balcão, as mãos surpreendentemente firmes. Ao meu redor, a cozinha parecia diferente, menor, mas de algum jeito mais limpa, como se um peso tivesse sido tirado do ar. Fui até a mesa do canto, puxei a pasta de papel pardo que evitava abrir há meses. Extratos bancários, papéis da hipoteca, 5 anos de transferências automáticas que me deixaram no vermelho enquanto eles viviam como reis. Hora de parar o sangramento. Parte 4. A primeira decisão. Cancelar a hipoteca. Os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha pareciam provas de um crime. 5 anos de extratos, todos mostrando a mesma transferência automática. R$ 2.800 no dia 15 de cada mês, sumindo da minha conta e indo para deles. Um rastro de papel da minha própria burrice. Peguei a calculadora e comecei a somar. No primeiro ano, R$ 33.600. No segundo, mais R$ 33.600. No terceiro ano, parei de comprar roupas novas para mim. No quarto, comecei a fazer compras só em supermercado popular. E no quinto, andava almoçando só sanduíche de pasta de amendoim para fechar as contas. No total, R$ 143.400, sem contar a entrada. Sem contar as vezes que paguei conta de luz e água quando a Isabela exagerava nas compras. Sem contar o telhado novo, o jardim, os móveis que eram essenciais para o estilo deles. Sentei na cadeira olhando os números até eles virarem um borrão. O dinheiro do seguro de vida da Maria, minhas economias da aposentadoria, o fundo que a gente começou para os netos, que eu, aparentemente, nunca vou conhecer. Tudo perdido. Jogando dinheiro numa casa onde eu não era bem-vindo no jantar de Natal. Peguei o telefone, rolei os contatos até achar o número do banco. O sistema automático me ofereceu opções em inglês e espanhol. Que gentileza! Que consideração com gente como eu! Atendimento ao cliente. Aqui é a Jennifer. Como posso ajudar? Preciso cancelar uma transferência automática. Falei com a voz mais firme do que há anos. Claro, senhor. Vou precisar do número da conta e alguns dados para verificação. Passei os números. Vi ela digitando do outro lado. Profissional, eficiente, sem julgar por que um homem de 62 anos estava cancelando o pagamento da hipoteca do que provavelmente era o filho dele. Vejo aqui a transferência Senhor Flores. R$ 2.800 mensais para o Banco Central, conta terminando em 7423. Há quanto tempo o senhor faz essa transferência? 5 anos. Aquelas palavras tiveram um gosto amargo. E deseja cancelar imediatamente? Olhei em volta na cozinha, os eletrodomésticos antigos que eu não podia trocar, as paredes que precisavam de pintura, as janelas que deixavam o frio entrar porque eu gastei o dinheiro da reforma no castelo deles. Imediatamente, confirmei. Pronto, a transferência foi cancelada. Posso ajudar com mais alguma coisa? Não, disse, surpreendendo a mim mesmo com quanto aquilo soou bem. Não, é só isso. Desliguei e fiquei ali, no silêncio de repente da minha casa. Lá fora, a escuridão de dezembro se espalhava sobre as casas. Luzes de Natal piscando nas janelas onde famílias se juntavam sem condições, sem julgamentos, sem precisar esconder quem eram. Pela primeira vez em 5 anos, o orçamento do mês que vinha ia fechar.
Pela primeira vez desde que a Maria morreu, eu podia consertar a luz da varanda, comprar comida decente, até pensar numa viagem. Juntei os extratos bancários, os papéis da hipoteca, todas as provas da minha generosidade. Aí caminhei até a lareira, acendi um fósforo e vi 5 anos de martírio virarem cinzas. O fogo esquentava o meu rosto, mais do que eu sentia há anos. O celular vibrou com uma mensagem. Provavelmente o Miguel querendo se desculpar, ou a Isabela pedindo dinheiro para alguma coisa essencial, tipo almofadas novas. Não quis ver. Ao invés disso, servi um copo do bom uísque, aquela garrafa que eu guardava para uma ocasião especial que nunca chegava. Hoje parecia especial bastante. Ergui o copo para a sala vazia, para a foto da Maria na lareira, para o homem que eu fui e para o que eu estava me tornando. Feliz Natal para mim, disse. E era verdade. Parte 5. A provocação da Isabela. Na manhã seguinte, sol brilhando claro, o sol de dezembro entrando pela janela da cozinha enquanto eu tomava meu segundo café. Pela primeira vez em anos, não calculava quanto dinheiro ia sumir da conta em 3 dias. O café estava melhor que o colombiano, que eu finalmente me permiti comprar. O telefone tocou às 10h47. Nome da Isabela piscando na tela, igual sinal de alerta. Dennis! A voz dela tinha aquela impaciência quase escancarada. Preciso que você busque meus pais no aeroporto. O voo de Porto Alegre chega às 14 horas. Deixei a caneca na pia, vendo o vapor subir pro teto. Isabela, você esqueceu da conversa de ontem? Olha, seja lá o que foi, agora a gente precisa focar no que é prático. Meus pais precisam de transporte, e só você tem tempo durante o dia. A audácia era de tirar o fôlego. Menos de 24 horas depois de me dizer que eu não era digno do jantar de Natal deles, ela queria que eu fosse o motorista particular. Porque é isso que família faz, Dennis. A gente ajuda um ao outro. A voz dela ficou afiada de irritação. E, para ser honesta, você não é meu rival. Você é fraco demais para isso. Então pega seu carro e vai buscar eles. Lá estava. O insulto final embrulhado em ordem. Que companhia aérea? Perguntei baixo. Voo 447 da Azul. Eles estarão na esteira 3 de bagagem. E Dennis, eles esperam alguém que saiba lidar direito com as malas. Não nos envergonhe. Pude ouvir as unhas dela batendo em algo duro. Provavelmente o granito que eu paguei quando ela decidiu que laminado não era adequado para as festas. Claro, vou cuidar de tudo. Bom, e vista algo decente. Talvez aquela camisa azul que você usou na formatura do Miguel. Eles reparam nessas coisas. A ligação caiu. Ela nem disse obrigado. Me joguei na cadeira olhando a tela vazia do celular. 14 horas, voo 447, esteira 3 de bagagem. Olhei o relógio na parede acima da pia. 10 horas e 52 minutos. Tempo de sobra. Preparei mais uma xícara de café, coloquei uma colher a mais de açúcar e abri o jornal do dia anterior na palavra cruzada que eu não tinha terminado. 7 na horizontal, gratificação atrasada, 12 letras. A resposta ia aparecer para mim, cedo ou tarde. Parte 6. A armadilha no aeroporto. Às 14h15, estava acomodado na minha poltrona preferida com uma xícara de café e o jornal dominical do sul das colinas. A palavra cruzada do dia anterior já estava completa na mesinha de centro. Gratificação atrasada era postergação. O celular vibrou sobre a madeira da mesa. Nome da Isabela de novo. Deixei tocar. O sol de dezembro entrava inclinado pela janela da sala, aquecendo o espaço onde passei tantas noites solitárias contando o preço da minha generosidade. Hoje o silêncio parecia diferente, intencional, merecido. Às 14h47 o celular tocou outra vez. Dessa vez consegui ver a prévia da mensagem. Pai, onde você está? Meus sogros estão... Virei o celular com a tela para baixo e voltei para a seção de esportes. O time local tinha perdido de novo. Algumas coisas nunca mudavam. Às 15h30, o celular já tinha vibrado 6 vezes. Terminei o jornal, preparei um lanche e comecei a organizar a gaveta de bagunça na cozinha. Impressionante o que se consegue fazer quando você não está correndo para servir gente que te trata como um manobrista particular. Às 15h45, a 7ª chamada veio. Em vez do nome da Isabela ou Miguel, apareceu um número desconhecido.
Provavelmente os pais dela pegaram o telefone de alguém no aeroporto. Também deixei tocar. Lá fora, um vizinho pendurava luzes de Natal na varanda. Os filhos corriam pelo quintal com a energia maluca que só uma tarde de dezembro tem. Famílias normais fazendo coisas normais. Ninguém preso em lugar nenhum, esperando alguém que não ia aparecer. Às 16h15 o telefone não parava de tocar. Isabela, número desconhecido. Isabela de novo. O toque virou um zumbido constante, como vespa presa no vidro. Fui até a cozinha e desliguei o telefone fixo da tomada. Depois, desliguei o celular. Silêncio perfeito. Esquentei uma lata de sopa de tomate e fiz um sanduíche de queijo quente para acompanhar. Comida confortante que eu não comia há meses, porque todo centavo do mercado tinha ido para pagar as contas enquanto eu sustentava o estilo deles. O queijo derretia dourado. A sopa fumegava na minha caneca favorita. Lá fora, o sol de inverno começava a se pôr, jogando sombras longas no quintal. Em algum lugar da cidade, 3 pessoas provavelmente estavam presas no estacionamento do aeroporto, discutindo o preço do táxi, se perguntando como o servo pessoal delas tinha coragem de deixá-las na mão. Pensar nisso fez a sopa ficar ainda mais gostosa. Às 17 horas, eu já tinha jantado, carregado a lava-louças e pensado qual filme assistir. Fazia anos que eu não tinha uma noite inteira só pra mim, sem me preocupar com ligações de emergência ou favores de última hora. Quando estendi a mão pro controle remoto, alguém começou a bater na porta da frente. Não era uma batida, era pancada, daquelas agressivas que fazem o batente tremer e anunciam uma raiva pura. Deixei o chá na mesa e fui devagar até a porta, já sabendo quem ia estar do outro lado. A pancadaria aumentou quando cheguei na porta, cada golpe mais violento que o anterior. Pela fechadura, vi 3 figuras amontoadas na minha varanda pequena, como lobos em volta da presa. Abri a porta e encontrei Antônio Martins, o rosto vermelho colado do meu. "Que diabos você pensa que está fazendo?" gritou passando por mim e entrando na sala sem ser convidado. A Catarina veio atrás dele, o cabelo geralmente perfeito, todo bagunçado, os lábios apertados numa linha fina de ódio puro. A Isabela veio por último, o casaco de grife amarrotado, a maquiagem borrada. "Você nos humilhou. Tem ideia do que fez? Meus pais tiveram que pegar um táxi de R$ 200 porque você resolveu." "Saiam da minha casa", eu disse. Minha voz cortou o coro de raiva deles feito uma faca no tecido. Eles pararam no meio do discurso, chocados com a frieza no meu tom. "Com licença?" O rosto do Antônio mudou de vermelho para roxo. Aqui não é você quem manda, meu amigo. Não depois do que você aprontou hoje. Esta é minha casa, falei baixo, sem sair do lugar, encostado na porta, e eu quero vocês fora daqui agora. A Catarina deu um passo à frente, a voz dela cheia daquela arrogância que ela lapidou em décadas de olhar pra gente como eu de cima para baixo. "Dennis, você claramente não entende a gravidade do seu erro." "Um erro", interrompi, segurando o olhar dela firme. "Um erro é sua arrogância exagerada e o jeito que você trata quem acha inferior." A boca da Isabela abriu, surpresa. "Um erro? Quem você pensa que é para dar lição em alguém? Você não é ninguém." "Sou alguém que finalmente parou de ser seu banco pessoal e seu motorista." Me afastei, segurando a porta aberta para eles saírem. "A lição acabou. Podem ir." Antônio apontou o dedo no meu peito, mas não teve coragem de encostar. "Você não faz ideia de com quem está mexendo, seu velho. Conheço esta cidade mais tempo do que você respira esse ar. Conheço gente importante, gente que pode tornar sua vida muito, muito difícil." "Isso é uma ameaça, senhor Martins?" "É uma promessa." A voz dele caiu num sussurro ameaçador. "Você acha que abandonar idosos num aeroporto é algo que se faz e não tem consequência? Vai aprender o quanto está enganado." Catarina sentiu, com um sorriso afiado que cortava como vidro. "De fato, Dennis, ações têm consequências. E as suas vão ser bem públicas." Isabela segurou o braço do pai. "Papai, vamos logo. Esse velho patético não vale nosso tempo." Eles saíram da minha casa como um exército derrotado.
Mas Antônio virou para trás já na porta. Você vai se arrepender disso, eu garanto. Fechei a porta, trancando com aquele clique gostoso. Pela janela vi eles entrarem no carro alugado, ainda discutindo enquanto sumiam na escuridão de dezembro. A casa ficou mais leve sem eles, como se a presença deles tivesse deixado uma mancha que só agora começava a sair. Mas as palavras deles ecoavam no silêncio. Consequências públicas, gente importante, conexões. Voltei para a sala e peguei meu café, ainda quente na caneca. Pela primeira vez nessa confusão toda, senti algo parecido com preocupação. Mas isso foi engolido por algo bem maior. Antecipação. 3 dias depois, tomava meu café e folheava o jornal da cidade quando vi meu rosto na página 3. A manchete: empresário de Sul das Colinas abandona casal de idosos no aeroporto durante tempestade de fim de ano. Minhas mãos congelaram na caneca. Era uma foto antiga, preto e branco, do site da minha empresa, uns 5 anos atrás. A matéria me congelou o sangue e incendiou a raiva na mesma medida. Antônio e Catarina Martins, visitando a filha no Natal, ficaram presas no aeroporto por mais de 4 horas no domingo, quando um parente, Denis Flores, não apareceu para buscá-los. O casal, ambos perto dos 60, esperou no frio, enquanto um alerta de tempestade de inverno era emitido para a região. Tempestade de inverno? Estava ensolarado e 12 graus. Não acreditamos que alguém simplesmente nos abandonaria assim. Ligamos várias vezes, mas o Sr. Flores nunca atendeu. Fomos forçados a pegar um táxi caro em condições perigosas. Na nossa idade, esse tipo de tratamento não é só falta de consideração, é perigoso. A matéria ainda dizia que meu comportamento estava errático e questionava minha saúde mental. Antônio se pintou como uma vítima indefesa de um velho cruel que pirou do nada. Nada sobre o convite negado para o jantar de Natal, nada sobre as exigências da Isabela ou os anos em que fui explorado financeiramente. Só eu, o vilão, que abandonou turistas idosos numa tempestade que só existia na cabeça do Antônio. Relembrei a matéria calmamente 3 vezes. A jornalista era Patrícia Moreira, editora de Estilo de Vida. Não conhecia o nome, mas entendi a jogada. Antônio usou suas conexões do banco para plantar essa história no lugar certo onde ia detonar minha reputação. Esperto. Muito esperto. Pela primeira vez desde tudo isso começou, senti um respeito grudado pela turma contra mim. Não eram só ricos mimados jogando birra. Eram estrategistas, calculistas. Sabiam que numa cidade pequena como o Sul das Colinas, reputação é tudo. Um artigo bem colocado pode destruir décadas de trabalho duro. Eles declararam guerra total. Joguei o jornal de lado e entrei no modo plano de ação. O mesmo que construiu o meu negócio do zero. Não era mais sobre pegar gente no aeroporto, jantar de Natal ou hipoteca. Era sobre vencer. Abri o notebook e comecei a fuçar tudo sobre eles. Antônio Martins, Catarina Martins, Isabela Flores, redes sociais, conexões, hábitos, fraquezas, tudo. Tudo que eles tinham exposto publicamente ao longo dos anos. Se queriam jogar xadrez, eu ia mostrar quem é o estrategista de verdade. Olhei o calendário. 18 de dezembro. Faltava 7 dias para o Natal. 7 dias para planejar algo que eles nunca iam esquecer. Passei os próximos 3 dias vivendo numa realidade paralela. Não a de Denis Flores, o velho quebrado que deixou a família passar por cima. A de Denis Flores, empresário, estrategista, alguém que construiu algo do nada e não ia deixar um bando de parasitas acabar com 40 anos de luta. Meu laptop virou meu quartel-general. Perfis nas redes sociais pipocavam nas abas do navegador como cartas numa partida de aposta alta. Antônio Martins, ex-gerente do Banco Nacional, membro do Clube de Campo de Sul das Colinas, tesoureiro da Associação de Líderes Empresariais do Noroeste. Um homem com muito a perder. O Instagram da Catarina mostrava uma vida de luxo, almoços beneficentes, degustação de vinhos, fotos de férias na costa do Sauípe, com a legenda Vida Abençoada. Cada post cuidadosamente montado para parecer sucesso e sofisticação, comentários de amigos elogiando seu gosto refinado e estilo de vida inspirador. Tudo bancado com dinheiro dos outros, inclusive o meu. A timeline do Facebook da Isabela mostrava a real história. Fotos da nossa casa linda, com a cozinha que eu paguei. Check-ins em restaurantes caros nos meses em que eu cobri as contas deles. Um post recente. Ansiosa para o jantar de Natal em família. Mal posso esperar para mostrar nossas habilidades como anfitriões. Nossas habilidades, nossa casa, nosso sucesso. O narcisismo era de tirar o fôlego. Mas foi no LinkedIn do Miguel que encontrei a última peça.
A conexão recente. Patrícia Moreira, editora do Sul das Colinas Jornal. A mesma Patrícia que escreveu a reportagem contra mim. Encostei na cadeira e observei as provas na tela. Eles cometeram 3 erros graves. Primeiro, me subestimaram totalmente. Segundo, foram públicos com o ataque, então eu podia revidar publicamente. Terceiro, documentaram toda a vida de privilégio nas redes sociais, criando um catálogo perfeito de hipocrisia. Cliquei no perfil da Patrícia. 43 anos, jornalismo em faculdade federal, 15 anos em jornais locais, nenhuma ligação anterior com bancos, o que indicava que Antônio a procurou por conta própria. Provavelmente via contatos no mundo dos negócios. Uma rápida busca nas listas de empresas locais confirmou 3 conexões em comum entre o editor da Patrícia e o Antônio. A história não apareceu do nada. Foi plantada, feita para causar dano. Amadorismo. Abri um documento novo e comecei a digitar. Não uma resposta para a reportagem, mas algo muito melhor. Uma linha do tempo. 5 anos de suporte financeiro documentado, com extratos, recibos e cheques cancelados. O valor da entrada da casa? R$47 mil do meu empréstimo sobre o imóvel. A reforma da cozinha? Quando a Isabela decidiu que bancada de granito era essencial? 18 mil no meu cartão de crédito. 60 prestações mensais de R$2.800 cada. Um total de R$168 mil. Somando tudo, quase R$250.000. Mais do que eu gastei comigo mesmo na última década inteira. Meu celular apitou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Provavelmente a Isabela tentando um novo golpe. Ignorei e continuei meu trabalho. À noite, organizei tudo em uma pasta grossa. Extratos bancários, recibos, fotos baixadas das redes sociais deles ostentando compras que eu financiei, uma cópia impressa da matéria do jornal com minhas anotações à mão nas margens, desmontando cada mentira e distorção. Olhei para o calendário na parede. O dia 24 de dezembro estava circulado em vermelho. Não por ser Natal, mas porque era o dia perfeito para a justiça. De acordo com os eventos no Facebook da Isabela, eles iam receber 12 pessoas para o jantar de Natal. Família, amigos, vizinhos, a nata da sociedade deles. O tipo de gente que lê o jornal da cidade e forma a opinião baseada no que vê lá. Gente que merecia saber a verdade. Fechei o laptop e fui até a cozinha pegar minha câmera boa, aquela que comprei anos atrás para documentar obras para o meu negócio. Hora de usá-la para registrar outra coisa. Amanhã era véspera de Natal. Amanhã, Antônio Martins e família iam descobrir o que acontece quando você declara guerra com alguém que realmente sabe lutar. A manhã de véspera de Natal chegou cinza e fria. Aquele típico dia de inverno em Sul das Colinas que te faz agradecer pela casa quente e pelos encontros em família. Pena que eu não seria bem-vindo em nenhuma das duas coisas. Mas eu tinha outros planos. Preparei minhas provas como um advogado montando o caso. Extratos bancários organizados por ano, cada pagamento mensal destacado em amarelo. Recibos em ordem cronológica, mostrando o padrão do meu apoio ao estilo de vida deles. Fotos impressas das redes sociais da Isabela, joias novas, férias de luxo, enfeites natalinos caros espalhados pela casa. Tudo isso eu ajudei a bancar. Fiz 12 cópias, uma para cada convidado. Em cima de cada pilha, uma cópia da matéria do jornal, com minhas notas em vermelho nas margens. Mentira ao lado da fala do Antônio sobre o tempo perigoso, falso perto das acusações sobre meu comportamento errático, com destaque para o fato de eles omitirem 5 anos de apoio financeiro. Vesti meu melhor terno, o azul marinho que usei no funeral da Maria, passado a ferro e pronto para um tipo diferente de despedida. Hoje eu dava adeus ao homem que foi capacho da família. Hoje à noite eu seria alguém que impõe respeito. Às 19h30, coloquei as pastas na minha maleta e dirigi até Vista Serena. A casa deles brilhava com luz quente, carros enchendo a garagem e a rua. Pelas janelas via pessoas se mexendo na sala de jantar. Isabela fazendo anfitriã na casa que o meu dinheiro ajudou a comprar. Estacionei do outro lado da rua e conferi o relógio. 20h15.
Hora perfeita. Tarde o suficiente para todo mundo estar sentado à mesa. Cedo o suficiente para ainda estarem na entrada do prato principal. Ninguém sairia fácil. A porta da frente estava destrancada. Claro que estava. Isabela adorava exibir como o bairro era seguro, como eles não precisavam se preocupar com segurança, como se fosse gente de bairro difícil. Entrei silencioso, o ar quente me atingindo junto com risadas e conversas na sala de jantar. Então ouvi a Catarina. Mas, querido, não é assim que fazemos as coisas na nossa família. Alguém respondeu, seguido de risadas. Nossa família, depois de tudo que fizeram para me excluir dela. Entrei na sala com minha maleta e 12 rostos se viraram, variando entre surpresa e horror. Isabela congelou, taça de vinho a meio caminho dos lábios. Miguel ficou pálido. Antônio e Catarina pareciam ter visto um fantasma. Boa noite a todos. Falei calmo, pousando a maleta no aparador de mármore deles. Espero que não se importem de eu me juntar à celebração de Natal. Isabela foi a primeira a recuperar a voz. Denis, isso é completamente inapropriado. Você precisa sair imediatamente. Na verdade, acho que seus convidados merecem saber quem realmente pagou por esse jantar, essa casa e esse estilo de vida que vocês tanto exibem. Uma mulher que eu não conhecia, provavelmente uma amiga de caridade da Catarina, inclinou-se com curiosidade. Do que ele tá falando? Perguntou Isabela, nervosa. Ele tá tendo algum tipo de surto, Isabela, respondeu Miguel rápido. Liga para alguém. Mas eu já estava andando pela mesa, colocando uma pilha de documentos na frente de cada convidado. Aqui estão os extratos bancários. Falei na maior tranquilidade. 5 anos de ajuda financeira, R$168 mil só em prestações da hipoteca, sem contar a entrada, as reformas, os móveis, os eletrodomésticos, tudo que vocês estão vendo ao redor. A sala caiu num silêncio pesado, só o som dos papéis sendo mexidos preenchendo o espaço. Observei os rostos mudando conforme eles processavam os números, as datas, a prova incontestável da minha generosidade e da trapaça deles. Isso é... Um homem começou a falar, mas parou olhando fixo para um extrato bancário. Ultrajante! Completou a mulher do outro lado da mesa. Isabela, por que você nunca contou nada disso pra gente? Perguntou alguém. A calma perfeita da Isabela começou a desmoronar. É mais complicado do que parece. O Denis se ofereceu para ajudar. A gente nunca pediu. Na verdade, interrompi, vamos falar do que vocês pediram e o que contaram para a mídia sobre mim. O clima na sala congelou. Parecia que a temperatura tinha caído uns 10 graus. Coloquei cópias da matéria do jornal na mesa, vendo os convidados reconhecerem minha foto naquela história desfavorável que saiu 3 dias antes. Agora, falei, minha voz clara no silêncio pesado. Vamos falar dos verdadeiros manipuladores dessa família. O rosto do Antônio mudou do vermelho para um tom pálido. Catarina ficou tensa na cadeira, esquecendo a taça de vinho na mão. O Sr. Martins usou suas conexões do banco para plantar essa história? Continuei batendo no jornal. Reparem como me pintaram como um homem instável e perigoso, abandonando idosos no frio. Um senhor grisalho, vestido com um suéter caro, levantou o olhar do artigo. Antônio, do que se trata isso? O templo estava em 12 graus e ensolarado, e eles não eram turistas perdidos. Eles eram os pais da Isabela, vindo para o jantar de Natal do qual eu fui proibido de participar, porque não sou bom o suficiente para a companhia deles. Catarina finalmente encontrou a voz. Isso não é verdade, eu interrompi, puxando o celular com prints de várias publicações nas redes sociais da Isabela. Que eu era baixo nível para os seus pais, que minha comida mexicana e conversa de classe trabalhadora iam envergonhá-los na frente dos seus amigos educados. A mulher que identifiquei como uma das amigas de caridade de Catarina se mexeu desconfortável. Catarina, você não fez isso, tentou dizer. Ele está distorcendo tudo, resmungou Antônio, mas sem muita convicção. Esse homem tem sérios problemas mentais, o estresse da idade, problemas financeiros... Problemas financeiros? Quase ri. Senhor Martins, eu tenho bancado sua filha e genro com quase R$3 mil por mês durante 5 anos. Os únicos problemas financeiros aqui são os que vocês vão ter agora. Virei para toda a mesa.
Essas pessoas tiraram R$200 mil de mim enquanto falavam de mim pelas costas. Manipularam meu filho contra mim, me proibiram dos encontros em família e, quando eu finalmente levantei a voz, tentaram destruir minha reputação no jornal. Miguel falou pela primeira vez, quase sussurrando. Pai, eu não sabia da matéria no jornal. Sua esposa sabia, respondi com a voz baixa. E os pais dela arquitetaram tudo. Me transformaram no vilão por recusar ser o caixa e motorista pessoal deles. A energia na sala mudou, como placas tectônicas em movimento lento. Vi nos rostos dos convidados a percepção gradual de que tudo que contaram sobre os generosos anfitriões daquela noite era mentira. E isso é inaceitável, disse uma senhora idosa com pérolas no pescoço, olhando os extratos. Antônio, como você deixou sua filha tirar vantagem da generosidade desse homem e depois atacá-lo publicamente quando ele parou de sustentar vocês? A fachada cuidadosamente mantida de Antônio estava desmoronando. Vocês não entendem toda a situação. Ele tentou se justificar. Eu entendo perfeitamente. A mulher interrompeu firme. Esse homem sustentou sua família financeiramente enquanto vocês o tratavam como empregado. E quando ele finalmente disse não, tentaram destruir sua reputação. A voz de Catarina saiu sufocada. Ele nos abandonou no aeroporto. Depois de me dizer que eu não era bem-vindo no jantar de Natal porque minha presença seria inapropriada para vocês, falei com calma. Depois de 5 anos sustentando casa, luxos, enquanto vocês me olhavam de cima por causa da minha etnia e escolaridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 12 pares de olhos fixos em Antônio e Catarina, variando entre nojo e vergonha por terem se associado àquela gente. Isabela fez uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa. Pessoal, por favor, isso é assunto de família que saiu do controle? Não, cortei com firmeza. Isso deixou de ser assunto de família quando vocês tornaram público. Quando usaram o jornal para atacar meu caráter. Quando decidiram que minha reputação era um dano colateral aceitável para o orgulho de vocês. Olhei ao redor para rostos que eu não conhecia, mas que agora sabiam exatamente quem eu era. Queria que vocês soubessem a verdade antes de lerem sobre Denis Flores no jornal de novo, porque vocês vão me ler novamente. Fechei a pasta e ajeitei a gravata. Mas da próxima vez será a verdadeira história. Aproveitem o jantar. É o último que vou pagar. Enquanto caminhava para a porta, ouvi a explosão começando atrás de mim. Vozes se levantando em acusações, perguntas desesperadas, o som daquela fachada social cuidadosamente construída desmoronando em pedaços. Era a mais bela música de Natal que eu já ouvi. A carta chegou numa terça-feira de manhã, em março. Pelo correio certificado, com o peso das consequências legais em cada palavra. Assinei na porta de casa, sentindo o cheiro da primavera no ar, de renovação, de possibilidade, em contraste com o desespero gelado daquele dezembro sombrio. Aviso de inadimplência, dizia o envelope. Última cobrança. Dentro, 3 meses de prestações atrasadas tinham se acumulado como um tsunami de realidade para Miguel e Isabela. R$8.400 atrasados. 14 dias para regularizar ou enfrentar o processo de execução da hipoteca da casa que eu ajudei a comprar. Deixei a carta de lado e voltei ao café, lendo aquilo como notícia sobre uma tempestade distante. Interessante, mas não era mais problema meu. O telefone não parava de tocar. Chamadas cada vez mais desesperadas. O número da Isabela bloqueado depois da primeira mensagem histérica. Antônio e Catarina, cujo prestígio social em sul das colinas havia evaporado feito neblina ao sol depois da humilhação no jantar de Natal. Até Miguel ligava, mas eu ignorava, misturando raiva com uma curiosidade mórbida sobre quanto tempo levaria para ele engolir o orgulho. Resposta: 97 dias. Ele bateu na minha porta numa quinta-feira à noite. Não mais o homem confiante que me excluiu do Natal, mas alguém que parecia ter envelhecido 1 década em 3 meses. Olheiras profundas, terno caro amassado, o cheiro do desespero grudado como um perfume barato. Pai, disse ao abrir a porta, precisamos conversar. Afastei-me para deixar ele entrar, vendo ele olhar pela casa como se fosse a primeira vez. O móvel novo, comprado com meu primeiro salário sem hipoteca, a pintura fresca em paredes que não via tinta há 8 anos porque todo centavo extra ia para o estilo de vida deles. Os reparos que finalmente pude fazer agora que não estava mais bancando o sonho americano alheio. Lugar legal,
falou baixo. É o que acontece quando você gasta dinheiro em si mesmo em vez de quem não merece, bem sei. Mas só respondi: valeu. Me acomodando na nova poltrona reclinável, quer um café? Ele balançou a cabeça sentando na beirada do sofá, como se tivesse medo de ficar confortável. Pai, preciso que saiba que sinto muito por tudo. Jantar de Natal, a matéria no jornal, a forma como a Isabela, como vocês me trataram. Continua. Eu não sabia que o Antônio tinha plantado aquela história. Juro que não sabia. Quando descobri, ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Jesus, pai, as coisas que eles falavam de você pelas costas, o jeito que falavam da nossa família, da memória da mamãe. Minha mandíbula apertou quando ouvi o nome da Maria, mas mantive a voz firme. E o que exatamente eles falavam da sua mãe? Ele não conseguia me encarar. Que ela sabia o lugar dela melhor do que você sabia o seu, que entendia os limites. Ficamos em silêncio por um bom tempo, o peso de 5 anos de erros preenchendo o espaço entre nós. Lá fora, o vizinho cortava a grama. Os sons normais de uma quinta-feira qualquer, numa vizinhança onde os filhos não excluíam os pais do jantar de Natal. A casa tá na hipoteca, né? Miguel falou, finalmente. Sei, respondi. Sem a minha ajuda, não tem como pagar. Ele parou. Pareceu perceber como aquilo soava. Sem o dinheiro que eu mandava todo mês, enquanto você deixava a família da sua esposa me tratar como lixo. Eu sei como isso parece, pai. Me inclinei, certificando-me que ele estivesse olhando para mim. Sabe mesmo? Você sabe quanto dinheiro eu mandei para vocês nesses 5 anos? Ele assentiu, cabisbaixo. A Isabela fez as contas depois do Natal. As prestações da hipoteca, a entrada, tudo. Mais de 200 mil. 237.468. Corrigi, exato até os centavos. Porque finalmente fiz algo que devia ter feito há anos. Somei tudo. O rosto dele se desfez. Pai, eu sinto muito. Não sei como consertar isso. Não tenho conserto, filho. O dinheiro já era. Mas, mais importante, aqueles anos também se foram. 5 anos em que eu podia ter construído uma relação com você, em vez de bancar a fantasia da sua esposa. Eu sei disso agora. Ele olhou para mim com uma esperança tímida. Talvez a gente possa recomeçar. Talvez exista um jeito. Tá me pedindo para voltar a pagar a hipoteca? A esperança morreu nos olhos dele. A gente vai perder tudo, pai. A casa, o respeito da Isabela por mim, a aprovação dos pais dela. Eu não sei o que fazer. Você vai descobrir, falei sem raiva. Do mesmo jeito que eu aprendi a viver sem um filho que me respeitasse. Do mesmo jeito que aprendi a passar o Natal sozinho, enquanto você comemorava com quem achava que eu não era digno. Ele começou a chorar, baixinho, como um homem que já tinha esgotado todas as opções. Eu te perdi, né? Escolhi eles em vez de você e agora te perdi para sempre. Fiquei olhando para ele um bom tempo. O homem que eu criei, que amei, que sacrifiquei tudo e que deixou a família da esposa fazer ele acreditar que o pai não era bom o bastante. Miguel, falei no fim, você não me perdeu. Você me entregou. Tem diferença. Ele enxugou os olhos com a mão. Tem alguma chance, algum jeito de você me perdoar? Eu te perdoei meses atrás, falei. Mas perdoar não significa voltar ao que era. Não significa fingir que nada aconteceu, ou que eu vou bancar o estilo de vida que só vinha com migalhas da sua atenção. Então, o que significa? Levantei e fui até a lareira, onde a foto da Maria estava ao lado de uma nova foto. Eu com Rosa e a família dela no almoço de Páscoa. O primeiro feriado que passei com gente que realmente queria que eu estivesse ali. Significa que se quiser um relacionamento comigo, vai ter que construir do zero. Significa que vai ter que me respeitar, não me exigir que eu prove que mereço. Significa que vai ter que fazer escolhas baseadas no que é certo, não no que é mais fácil. Me virei para ele e significa que da próxima vez que alguém, sua esposa, os pais dela, qualquer um, tentar me excluir de um encontro de família, você vai lembrar quem realmente age como família. Ele assentiu devagar, entendendo pela primeira vez que respeito não é coisa que se toma por garantida. A casa já não é mais problema seu.
Né? Perguntou baixo. Me sentei de novo, leve, como há anos não me sentia. Você é homem feito, Miguel. Se vira como homem feito. Arruma um trabalho que pague as contas. Vende a casa e compra algo que possa bancar. Para de viver além das suas possibilidades e para de esperar que os outros paguem o preço pelos seus erros. Ele se levantou devagar, com os ombros retos, pela primeira vez que chegou. Você tá certo sobre tudo. Eu sei disso. Foi até a porta e se virou. Pai, por mais que eu tenha ficado com vergonha e raiva vendo você se impor no jantar de Natal, eu senti orgulho de você. Que bom. Talvez ainda haja esperança para você. Depois que ele foi embora, servi um copo do meu bom uísque e saí para o quintal. A primavera chegava em sul das colinas, as árvores começando a brotar, o ar esquentando com promessa. Em 4 meses, eu faria 63 anos. Maria já se fora há 8. Eu havia perdido 5 anos sendo capacho de quem não valorizava meu sacrifício. Não planejava perder mais nenhum. O celular vibrou com uma mensagem da Rosa. Jantar domingo. As crianças querem mostrar os trabalhos da escola. Sorri e respondi. Estou louco para ver as obras de Arque. Família de verdade, no fim, é quem te quer por perto. O resto, só teatro caro. E eu cansei de comprar ingresso para peça onde não sou bem-vindo no palco. O uísque tinha gosto de liberdade. E o futuro brilhava exatamente na medida que eu queria. E aí, gostou da história? O Denis fez o certo? Já esteve ou conhece alguém que tenha passado por situação parecida? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nada e nos ajuda muito. Até a próxima!